Então vamos deixar de conversinha mole e vamos começar e vamos destruir esse edital tópico por tópico. Começando aqui nessa primeira aula, eu juntei 2 tópicos numa aula só. Como você pode ver, esses 2 tópicos são muito parecidos, então dá pra gente juntar eles dois numa aula só, tranquilo, e já matar 2 cajados numa coelhada só, né? Então vamos lá, o primeiro tópico lá do edital do concurso SEDUC CE 2018 é o histórico da educação física. E o tópico 11 são os aspectos socio-históricos da educação física. Então, 2 tópicos bastante parecidos, a gente pode juntar eles dois na aula só. Vamos lá. Começando aqui, primeiramente, sobre a origem da educação física. Aqui já pode ser uma pegadinha de concurso. A pessoa pode colocar para você, a educação física se originou na Grécia. Ou então a educação física se originou no Brasil no século XVIII. Não. A origem da educação física não tem origem. É pré-história. Sempre existiu educação física. Se existiu o homem, existiu a educação física. Não dá para dizer que a educação física começou aqui. A gente pode dizer que a educação física teve um grande desenvolvimento na Grécia. A Grécia foi um dos países da Idade Antiga que mais fez com que a educação física crescesse enquanto ciência e ganhasse proporções novas. Entretanto, a educação física sempre existiu. Desde a pré-história, a educação física vem sendo influenciada pela sociedade. Ou seja, a educação física sempre esteve ali, atendendo ao interesse de cada sociedade. Determinada sociedade tem o seu interesse e a educação física atende àquele interesse. Por exemplo, a sociedade aí na pré-história, qual era o interesse deles? Era se defender e atacar. Então era para isso que servia a educação física deles. Era para defender e atacar. Aí você pode pensar, oxe, educação física na pré-história, eles faziam educação física? Claro que eles faziam educação física na pré-história. O que é que significa a palavra educação física? O próprio nome já está dizendo. Educação física é a ação de educar o físico, ou seja, educar o corpo. O que significa educar e o que é o físico? Segundo o dicionário, físico é relativo ao corpo, carnal, corpóreo, ou seja, é o seu corpo, seu físico. E educar vem da palavra latina educare, que tem sua origem de educere ou educere, que é um verbo composto pelo prefixo ex, que significa fora, e ducere, que é conduzir, levar. Ou seja, então educere significaria literalmente conduzir para fora. Ou seja, preparar o indivíduo para o mundo. Nesse caso aqui, educação física, educar o físico, significa preparar o seu corpo para a sua necessidade. No caso da pré-história, a necessidade era se defender e atacar. E aí uma rápida explanação sobre a história da educação física, a gente vê que na pré-história eles já praticavam a educação física, porque eles já educavam o seu corpo. Eles ensinavam o seu corpo a determinada tarefa. Só que na pré-história, a educação física, ela era inconsciente. Os seres humanos treinavam o seu corpo, mas era de forma inconsciente. Ou seja, eles treinavam no cotidiano mesmo, no dia a dia. Conforme uma criança ia caçar, ela ia aprendendo a caçar. Ela não tinha a consciência de que eu quero aprender a caçar. Ela não tinha essa consciência. Eu quero aprender a subir em árvore. Não. Ela aprendia simplesmente, naturalmente e inconscientemente. Na Idade Antiga foi que a educação física veio ter a sua conscientização, ou seja, ela veio ser praticada de maneira consciente. Em primeiro lugar, vale ressaltar que é bom você conhecer esses períodos da história, né? A pré-história, o que é a pré-história? A pré-história é toda a história que aconteceu desde o início do mundo até 4.000 anos antes de Cristo. O que é que marca o fim da pré-história? É o começo da escrita do homem. A partir do momento que o homem começou a escrever para registrar sua própria história, dali para frente é considerada a nossa história. Antes disso é pré-história. Então 4.000 anos antes de Cristo, que foi quando o homem começou a escrever, dali para cá é a nossa história. E a nossa história é dividida em idade antiga, média, moderna e contemporânea.
Então a pré-história é desde o início do mundo até 4000 a.C. A Idade Antiga é desde o início da escrita do homem, que é 4000 a.C., até o século V, que foi quando o Império Romano caiu. A Idade Média começa logo após e vai até o século XV, que foi quando o restante do Império Romano caiu. E no século XV teve a Renascença, que começou a Idade Moderna. Então a educação física nessas idades, como eu já falei da pré-história, era de maneira inconsciente. Na Idade Antiga foi que ela começou a ser desenvolvida mesmo como uma prática consciente. As pessoas realmente pensavam o que estavam fazendo. Por exemplo, havia o treinamento do soldado. Na Idade Antiga, a pessoa aprendia a lutar na tora mesmo, ia lutar e aprendia, ou aprendia ou morria. Já na Idade Antiga existia o treinamento do soldado. Os soldados iam treinar, então eles já estavam fazendo isso de maneira consciente, não de maneira inconsciente, né? Já estavam fazendo uma educação física de maneira consciente. Não foi só na Grécia que surgiu isso, mas a Grécia é considerada um dos maiores marcos para o desenvolvimento da educação física. Então a cultura greco-romana, né? Na Idade Média, o que foi que aconteceu com a educação física? O Império Romano caiu, o Império Romano tinha uma forte educação física. Porém, com a queda do Império Romano, a Igreja Católica passou a considerar que o culto ao corpo era um pecado, seria uma luxúria. Então, a prática da educação física passou a ser condenada pela Igreja Católica e as pessoas simplesmente pararam de fazer exercícios físicos, pararam de cultuar seu corpo. Inclusive, se você olhar uma pintura ou uma escultura da época romana, são homens muito musculosos. Se você olhar uma pintura da Idade Média, não é. Porque eles perderam esse costume de exercício físico. E a Renascença, o que foi a Renascença? A Renascença é a volta da cultura greco-romana. Como voltou a cultura greco-romana, voltou também a importância do exercício físico, da atividade física. Então, a partir da Renascença, ou seja, da Idade Moderna para cá, a educação física veio apenas crescendo e ganhando cada vez mais importância. Beleza? Agora vamos falar sobre a educação física no Brasil. Bom, antes de eu começar a falar sobre a educação física no Brasil, é importante você lembrar dessas datas aqui. Gente, entenda, não é preciso você estar decorando data. Por exemplo, você não precisa decorar quando foi que a educação física entrou na escola, em que ano foi. Em que ano foi a educação física militarista. Em que ano foi que surgiram as primeiras faculdades de educação física e tal. Não precisa estar decorando o ano para fazer uma prova de concurso. Mas é importante você entender a história do Brasil. Por quê? Veja bem, numa prova de concurso público, não basta você saber o conteúdo. Não basta você decorar o conteúdo. Você pode decorar o conteúdo do começo ao fim. Se for só isso, você não passa na prova. Porque o que importa, o que a banca vai querer, não é saber se você decorou o conteúdo inteiro. É saber se você consegue usar aquele conteúdo. Se você consegue associar aquele conteúdo ao cotidiano. Por exemplo, não basta você saber a história da educação física. Você tem que entender a história da educação física contextualizada com a história do Brasil. Você tem que saber o que se passava no Brasil naquele momento. Então você tem que estar mesclando. Isso aqui são dados que todo mundo aprende lá na escola, no ensino médio. Que é o quê? Quando o Brasil era colônia, quando o Brasil virou império, quando o Brasil se tornou república, em que ano foi o golpe militar. Então, essas datazinhas básicas é bom você saber para na hora que você for estudar educação física, você se situar no tempo. Então, por exemplo, o Brasil, quando ele foi descoberto em 1500, ele era uma colônia de Portugal. E até 1822, ele ficou sendo colônia de Portugal. O que foi que aconteceu em 1822? A proclamação da independência do Brasil. E quando o Brasil se tornou independente, ele se tornou o quê? Ele se tornou um império, com o imperador Dom Pedro I. E de 1822 até 1889, o Brasil seguiu sendo um império. O que foi que aconteceu em 1889? A proclamação da República do Brasil, que é uma república até hoje. Então vamos começar aqui a falar sobre a história da educação física no Brasil, né? Em primeiro lugar, Brasil colônia.
Brasil Colônia foi de 1500 a 1822. Existia educação física no Brasil Colônia? Lógico que existia. Educação física, como eu já falei para vocês, existe desde sempre. Então, desde antes dos portugueses chegarem ao Brasil, já existia educação física, porque já existia índios aqui. Então, eles praticavam alguma prática física e, mesmo que fosse como na pré-história, de maneira inconsciente, ou se fosse de maneira consciente, mas havia a prática da educação física, sim, claro. Então, podemos destacar que no Brasil Colônia, as atividades físicas foram realizadas pelos indígenas e escravos. Representaram os primeiros elementos da educação física no Brasil. Inclusive, os escravos com a tão famosa capoeira, né, que hoje é conhecida mundialmente. Vamos seguir aqui agora um pouquinho mais para frente, né? Brasil Império. O Brasil Império, que durou de 1822 até 1889, quando teve a proclamação da República. Surgem os primeiros tratados sobre educação física. No Brasil Colônia existia educação física, sim, só que era uma coisa meio solta, né? No Brasil Império foi quando começou aí os primeiros tratados de educação física. Em 1823, por exemplo, o Joaquim Antônio Serpa elaborou o Tratado de Educação Física e Moral dos Meninos. Exatamente, dos meninos. A educação física sempre teve uma resistência dos pais para ser imposta, para ser colocada em prática. Por quê? Porque nessa época, os homens brancos tinham um pensamento de que fazer esforço físico não era coisa de branco, era coisa de negro, coisa de escravo. Então eles não queriam os filhos deles fazendo uma atividade física na escola. Eles achavam aquilo ali feio, porque o menino tem que estar engajado em práticas intelectuais, cognitivas e não em práticas físicas. Mas com o tempo foi sendo implantado. E foi implantado primeiro nos meninos. Eles disseram, não, vamos implantar bora, mas nos meninos. Nas meninas também já é demais, né? Botar a menina para fazer exercício também já é demais, né? Então foi implantado primeiro com os meninos. Esse tratado postulava que a educação englobava a saúde do corpo e a cultura do espírito. E considerava que os exercícios físicos deveriam ser divididos em duas categorias. Os que exercitavam o corpo, os que exercitavam a memória. Além disso, esse tratado entendia a educação moral como coadjuvante da educação física e vice-versa. Ou seja, eles começaram aqui a ver a educação física como um importante fator para a formação de um cidadão moral. Eles viram na educação física essa associação, né? Então, a partir daqui, a educação física foi ganhando esse viés. Ainda no Brasil Impérico, lembrando que a educação física era chamada de ginástica, não tinha essa nomenclatura de educação física, esse nome veio surgir há pouco tempo, se chamava ginástica. E inclusive era o próprio conteúdo da aula de educação física. A aula de educação física nessa época não era jogar bola, não era brincar de se esconder, era fazer ginástica, por isso que se chamava ginástica. Então a educação física, que se chamava ginástica na época, com esse M no meio mesmo, gimnástica, iniciou-se oficialmente com a reforma Couto-Forrais em 1851. Em 1882, Rui Barbosa relata a situação da educação física em países mais adiantados politicamente e defende a ginástica como elemento indispensável para a formação integral da juventude. Ou seja, em 1851, a educação física iniciou formalmente com a reforma Couto-Forrais. Só que claro que nada é de uma vez assim, botou a reforma, já tem educação física em toda a escola. Não. Foi um progresso. E como eu falei, inicialmente sofrendo bastante resistência dos pais que achavam que aquilo era uma coisa feia. Em 1882, Rui Barbosa ainda estava lá lutando para a implantação da educação física nas escolas, porque ainda não tinha, apesar de já ter havido a reforma aí do Couto-Ferraz. Em 1882, um parecer de Rui Barbosa solicitou uma emenda na reforma do ensino primário, com a inclusão de ginástica para ambos os sexos nas escolas primárias e na formação do professorado. Ou seja, em 1882, houve essa reforma do ensino primário.
Rui Barbosa analisou essa reforma e pediu para que fosse feita essa emenda, incluindo a educação física para ambos os sexos, em todas as escolas primárias e nas escolas formadoras de professores, ou seja, nas faculdades, né? No entanto, a implementação da ginástica nas escolas inicialmente ocorreu apenas em parte no Rio de Janeiro, que era a capital da República na época, e nas escolas militares. Veja bem, Rio de Janeiro, que era onde Rui Barbosa estava lá, lutando pela implantação, era a capital do país, então lá foi implantada a educação física em todas as escolas. E no restante do Brasil, apenas nas escolas militares, porque como a gente sabe, a escola militar sempre prezou muito o exercício físico, né, para tornar os soldados mais fortes e capazes. E aí a gente chega aqui no Brasil, República, com a proclamação da República em 1889, então de 1890 para frente, o Brasil sendo uma república e a educação física seguiu avançando. Claro que tudo num processo histórico, social, bastante lento. A educação física no Brasil República, ela pode ser subdividida em duas fases, tendo Getúlio Vargas em seu primeiro mandato, 1930, como divisor. Então a educação física ela pode ser dividida aí como antes de Getúlio Vargas e depois de Getúlio Vargas. Qual a diferença? Vamos lá. A partir de 1920, outros estados começam a incluir a ginástica no currículo escolar. A gente viu lá que em 1882 o Rui Barbosa já estava lutando lá pela implementação da educação física em todas as escolas, mas só em 1920 os outros estados começaram a incluir a ginástica no currículo escolar. Entretanto, é a partir da segunda fase do Brasil República, ou seja, já no governo de Getúlio Vargas, com a criação do Ministério da Educação e Saúde, que a educação física começa a ganhar destaque perante os objetivos do governo. Nessa época, a educação física é inserida na Constituição brasileira e surgem leis que a tornam obrigatória no ensino secundário. Então veja bem, o Getúlio Vargas começou a ver a importância da educação física, tornou ela obrigatória em todas as escolas primárias e secundárias. Então, mais um avanço para a educação física. Na intenção de sistematizar a ginástica dentro da escola brasileira, surgem os métodos ginásticos, oriundos das escolas sueca, alemã e francesa. Ou seja, beleza, a gente jogou ginástica nas escolas, mas e agora? Como é que a gente vai trabalhar? O que a gente vai fazer? Então o Brasil buscou inspiração nas escolas ginásticas europeias, especificamente nas escolas sueca, alemã e francesa. Foram as três que mais influenciaram a ginástica brasileira aí no Brasil República, no governo Getúlio Vargas. Esses métodos conferiam à educação física uma perspectiva eugênica, higienista e militarista. Militarista, vocês já sabem, a educação física com o objetivo de formar soldados, não soldados, mas formar uma população forte, capaz de, numa necessidade, defender a pátria. Como vocês sabem, em 1930 ainda era aí um período de guerras no mundo inteiro. Então o Brasil tinha essa preocupação. Rapaz, o mundo é aí pegando fogo, qualquer hora explode uma guerra e nossa população não pode ser fraca. A gente tem que botar esse menino para suar, para esse menino ficar forte, para se precisar ir para uma guerra, eles poderem defender a gente lá, né? Então a educação física teve esse viés militarista e higienista, como vocês já sabem o que é higienista, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. A higienista era higienização do corpo, no sentido de ter um corpo saudável. E eugênica, eugenia, ou seja, eugenia é você querer formar uma raça forte, uma seleção de pessoas fortes, quase como uma seleção natural. O objetivo aqui era fazer com que a população fosse forte e saudável, gerando filhos saudáveis e futuramente ter uma população inteira saudável, né? Então, perspectiva eugênica, higienista e militarista, na qual o exercício físico deveria ser utilizado para a aquisição e manutenção da higiene física e moral.
preparando os indivíduos fisicamente para o combate militar se fosse necessário. Então, educação física higienista militarista, beleza? Mais pra frente. Então, aqui só abrindo um parênteses, como eu falei aqui, as escolas que influenciaram a ginástica brasileira foram a sueca, a alemã e a francesa. Então, vou só abrir um parênteses aqui e falar sobre um pouquinho sobre cada uma delas, né? A escola ginástica alemã. O objetivo era defesa nacional. Então, como eu coloquei aí embaixo, militarista. A Alemanha, num período de guerras, queria ter uma população forte e então investiu pesado em escolas de ginástica. Então veja bem, não era só educação física escolar, era escolas de ginástica. Para fortalecer essa população, deixar forte e preparada para a guerra. A escola alemã chegou inclusive a ser reconhecida como método oficial do exército brasileiro. Era um método de treinamento do exército e nas escolas militares. Rui Barbosa, entretanto, rejeitou esse método. Ele não achava que era o método mais... era o melhor método para o Brasil, porque ele achava que se preocupava apenas em formar soldados para a guerra e isso não seria um objetivo certo da educação física, né? Então, vamos lá. A escola sueca já estava mais para higienista. Bom, higienista e militarista é muito parecido essas duas coisas. É uma diferença muito sutil, porque os dois têm o objetivo de tornar a população saudável. Só que o militarista é mais voltado 100% para a guerra. O objetivo é só treinar para deixar forte para ir para a guerra mesmo. Já a higienista se preocupa mais com problemas de saúde coletiva, como por exemplo epidemias que podem acontecer por maus hábitos de higiene, como a peste negra e por aí vai. Então ensinava as pessoas a terem mais hábitos de higiene mesmo, para que assim se tornasse uma população forte. Porque uma população doente não vai ser uma população forte, né? Vai ser uma população fraca, vulnerável. Então a escola sueca ela estava mais ligada à industrialização. Ela tinha o objetivo de eliminar os vícios da sociedade, como o alcoolismo. Então você está vendo a diferença, né? Tudo com o objetivo de tornar uma população forte, só que não voltado apenas para a guerra. No caso aqui, voltado para a produtividade, para ter uma população capaz de ir para as fábricas, trabalhar, botar a mão no pesado e dar lucro para as fábricas. Então a ginástica ela era uma ginástica médica ou ortopédica, ou seja, uma ginástica que tinha como objetivo, como eles falam, endireitar o que é torto, ou seja, corrigir os corpos das pessoas para que seja uma população mais saudável e preparada para atingir seus objetivos enquanto sociedade. A escola francesa, que foi implantada oficialmente no Brasil em 1921 pelo decreto 14.784, essa escola francesa ela também era parecida com as duas, tinha o objetivo de fortalecer a população e de higienizar a população, com a diferença que eles tinham um viés mais científico, aperfeiçoamento do movimento através dos estudos da anatomia, fisiologia e cinesiologia. Então é uma tendência altamente biologista, mas, claro, com a preocupação com a fraqueza da população, assim como as demais. Então, na verdade, as três escolas influenciaram a ginástica brasileira, francesa, sueca e alemã. Beleza? Vamos para frente. E aqui no Brasil República, a gente começa a falar nas abordagens, ou seja, nas tendências pedagógicas da educação física. Você não é nenhum menino de ensino médio, você já fez uma faculdade de educação física, você já viu muito sobre isso, mas a gente vai aqui relembrar, revisar o que você aprendeu, o que você já aprendeu sobre eles, na verdade, né? Então as abordagens da educação física tiveram várias tentativas de encontrar o caminho certo para a educação física. Mas a gente vai ver aqui as principais que costumam cair mais em prova. Então vamos lá. A primeira aqui eu já coloquei junto, higienista e militarista. Por quê? Aquela coisa. São duas coisas diferentes? É a mesma coisa? Tem gente que diz que é a mesma coisa, mas a maioria dos autores vai fazer uma diferenciação entre militarista e higienista, como eu já falei para vocês. A militarista está mais voltada para
guerra mesmo, ou seja, o objetivo, ele não se preocupa muito com a doença da população. A população está doente, vai pegar peste negra, vai pegar sarampo, estão nem aí, que morra. Eles querem saber se o menino vai ficar forte para ir para a guerra. Então faz exercício pesado e pronto, só isso. A higienista já é um pouquinho mais abrangente, porque além de fazer o exercício para o menino ficar forte, ela também quer saber se o menino tem hábitos de higiene para poder ele não pegar uma doença, o que vai levar ele, consequentemente, a ser uma pessoa fraca, debilitada, né? Então a higienista ensina as crianças aí a escovar os dentes, a tomar banho, cortar o cabelo, limpar as unhas, não jogar lixo na rua e aquelas coisas. A educação física higienista, geralmente, ela era ensinada por médicos. Os professores que ensinavam nessa época eram médicos. E a militarista, militares. Mais duas educações físicas aí muito parecidas. O objetivo das duas era fortalecer a população, ou seja, ter uma população forte. O objetivo era eugenia. Já falei para vocês o que é eugenia. A palavra eugenia, ela é dividida em duas. Eugenia. Eu significa bonito. Não estou dizendo que eu sou bonito, não. Eu significa bonito. É o contrário de caco. Caco é feio, eu é bonito. Então, genia vem de gênese, nascimento. Nascer bonito. Só que esse bonito é no sentido de nascer perfeito, nascer bom. Então, tem uma população boa, uma população forte, uma população saudável. Esse é o objetivo, eugenia, fortalecendo tanto os meninos como as meninas, eles crescem fortes e saudáveis e terão filhos fortes e saudáveis. O conteúdo, como eu já falei para vocês, era ginástica, então não acho que se você pegasse a máquina do tempo, chegasse lá, você ia ver algum menino jogando bola na educação física. Não, era ginástica. Igual aquele episódio do Chaves, do professor Girafales dando aula de ginástica para os meninos. Simplesmente fazendo exercícios calistênicos repetitivos com o objetivo de fortalecer. Então era abdominal, era polichinelo, era corrida, era apoio de frente, era barra fixa e era um exercício, era como se fosse um treinamento funcional. Então tá aí, metodologia, calistenia. Só isso, exercícios repetitivos, calistênicos com o objetivo de fortalecer a população. No modelo militarista, os objetivos da educação física na escola eram vinculados à formação de uma geração capaz de suportar o combate, a luta para atuar na guerra. O higienismo e o militarismo, eles estavam orientados em princípios anatomofisiológicos, buscando a criação de um homem obediente, submisso e acrítico à realidade brasileira. Então veja bem, essa educação física aí, ela era biologista, ela era fisiologista, buscava nos estudos do corpo humano uma maneira de deixar o corpo forte e era acrítica. Não queria que o menino perguntasse por quê, só queria que ele ficasse forte. Não pergunte por quê, só faça exercício. Mas por quê? Não importa, porque se não fizer, apanha. E assim você vai formando uma população forte, capaz de trabalhar e incapaz de questionar. Que era justamente esse o objetivo que eles queriam, né? Na Constituição de 1946, a inspiração é liberal-democrática, face à influência dos educadores da Escola Nova. Voltando aqui um pouquinho, não sei se vocês perceberam, o Brasil República foi dividido aqui em duas partes. A primeira parte é de 1890 até 1946 e a segunda parte de 1946 até 1980. Porque nessa primeira parte aqui, ó, de 890 até 1946, a educação física era mecanicista, era tecnicista, era biologista, era higienista e era militarista. O objetivo era simplesmente fortalecer o aluno. Já a partir de 1946, com a nova Constituição mais liberal e com a influência do movimento Escola Nova, a educação física passou a mudar. O que foi o movimento Escola Nova? Foi justamente o movimento onde a escola deixou de ser tradicional, aquela escola tradicionalíssima, com repetição de conteúdos, e o professor fala, o aluno escuta e acabou a escola tradicional. A partir de 1946, essa escola tradicional, esse modelo tradicional de escola, começou a ser questionado. E aí isso começaram a surgir as novas pesquisas, os novos estudiosos, os novos métodos de ensino. Então,
A educação física também seguiu esse caminho e começou a procurar um viés mais didático, um viés mais pedagógico. Então, o discurso predominante na educação física passa a ser: a educação física é um meio da educação. A educação física passou a ser utilizada para educar o aluno, a formação de um cidadão, um cidadão íntegro, um cidadão de bem. A educação física começou a ganhar esse viés aí a partir de 1946 no Brasil, que é quando foi promulgada a Constituição Brasileira de 1946, que era mais liberal. E nesse contexto que, num concurso promovido pelo Departamento de Educação Física, vence a proposta que propõe o conceito biosócio-filosófico da educação física em substituição ao conceito anátomo-fisiológico que vigorava até então. Ou seja, foi feita uma votação para saber se a educação física seria desse cunho mais social, filosófico, ou se manteria como era antes a educação física anátomo-fisiológica, e foi decidido que a educação física seria, sim, biosócio-filosófica. Uma palavra muito da feia, mas é isso mesmo. Bio, ou seja, não esquecia o corpo, não deixava de lado o corpo, continuava. Bio, de biológico. Sócio, de social, sociedade, viver em sociedade. E filosófico, pensar, criticar, ser um cidadão participativo e crítico. Observa-se que, ao menos ao nível do discurso, há uma passagem da valorização do biológico para o sociocultural, embora a prática permanecesse praticamente inalterada. É aquela coisa. Até hoje a gente vê isso. O discurso é uma coisa, a prática é outra. O professor passa 5 anos na faculdade, 4, 5 anos na faculdade de educação física, dizendo que a educação física tem que ser assim, tem que ser assado, e essa educação física que os professores fazem está errada. Aí quando ele se forma, que ele vai para a escola, ele faz a educação física errada mesmo, do jeito que o outro fazia. Ou seja, o discurso é uma coisa, a prática é outra. Então, a partir de 1946, a educação física, pelo menos no discurso, passou a ser social. A educação física agora vai ser social. Mas os professores continuavam fazendo as mesmas práticas anteriores. Por que eles faziam isso? Ainda hoje é assim. Talvez por falta de conhecimento. Ah, professor, agora a educação física vai ser social. O professor diz: ah, é? Beleza. Aí ele pensa: e como é que eu vou fazer a educação física social? Não sei. Então vou continuar do jeito que eu estou fazendo mesmo. Bora. Então, é assim. Ainda hoje acontece muito isso. E aí, velho, surgiu o nosso famoso, que hoje em dia está muito em voga, golpe militar de 64, que durou de 64 até 85, um governo militar brasileiro. Veja bem, como eu falei para vocês, é importante vocês saberem associar a história da educação física com a história brasileira. Principalmente no momento que a gente vive hoje, no momento político que a gente vive hoje, onde a história está sendo bastante valorizada, a história brasileira. É possível, bastante possível, que a UES queira brincar com você com essas coisas e queira confundir você. Por exemplo, uma pegadinha que ela pode fazer é fazer você pensar que a educação física militarista foi no governo militar, mas não. A educação física militarista foi na República, não no governo militar. No governo militar, a educação física não era militarista, porque o governo militar já é bem mais recente, é de 64 até 85. Como era a educação física no governo militar? Nessa época, os governos militares que assumiram o poder em março de 64 passam a investir pesado no esporte, na tentativa de fazer da educação física um sustentáculo ideológico, na medida em que ela participaria na promoção do país através do êxito em competições de alto nível. Ou seja, no governo militar, a educação física se tornou competitivista, porque o objetivo do governo militar era usar o esporte como um sustentáculo ideológico, o famoso pão e circo. Colocar o povo para dar importância ao futebol, colocar o povo para assistir às competições, ver o país, ver o Brasil crescendo nos esportes,
o Brasil ganhando Copa do Mundo, o Brasil ganhando Olimpíada, e o povo dizia, rapaz, olha aí, o governo militar é bom mesmo, ó. Era esse o objetivo deles, era usar o esporte para amarrar a mente das pessoas. Então, no governo militar, a educação física foi competitivista. De acordo com o coletivo de autores 92, a influência do esporte no sistema educacional é tão forte que não é o esporte da escola, e sim o esporte na escola. Você também já estudou isso aí com certeza. Esporte da escola e esporte na escola é um tema bastante importante. O esporte da escola é o esporte adaptado para o ambiente escolar. O esporte na escola é apenas você pegar o esporte do jeito que ele é e colocar dentro da escola. Eu falarei mais disso mais para frente. Vamos lá. Nova relação passando de professor instrutor para professor treinador. Na educação física anterior, o professor era um professor instrutor, o aluno era um aluno recruta. O objetivo era simplesmente fortalecer o aluno. Já no competitivismo, na educação física competitivista, o professor se tornou um treinador. O objetivo dele era formar atleta. Então, na abordagem competitivista, qual era o objetivo da educação física? Era a formação de atletas. Para quê? Com a finalidade da promoção do país e do regime militar. Através de grandes atletas competindo em competições internacionais, você fazia uma propaganda do Brasil, consequentemente uma propaganda do governo militar. O conteúdo esporte, importante, ó, foi aí que o esporte entrou na escola. Antes da educação física competitivista, a educação física era ginástica. Aqui o esporte entrou na escola, o esporte entrou na aula de educação física. Então foi a partir daqui que entrou o handebol, entrou o futsal, entrou o basquete, entrou o voleibol e todos os outros esportes. E a metodologia dessa educação física é apenas um treinamento técnico, ou seja, o professor literalmente treinador, que o objetivo dele é ensinar o aluno a praticar um esporte, determinado esporte, de maneira suficiente, de maneira boa, para que esse aluno possa crescer como atleta. E aí a gente chega aqui no Brasil contemporâneo, de 1980 até hoje em dia. De 1980 até hoje em dia, o grande ponto da educação física é a crítica. Mas isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, para não ficar grande demais. No meu próximo vídeo eu vou continuar essa primeira aula sobre a história da educação física, falando sobre a educação física como ela é hoje. Então, até o próximo vídeo. Valeu!